Oi pessoal, tudo bem? O tema de hoje é fé e ciência e a gente vai pensar juntos. Será que fé e ciência têm alguma relação? Será que fé e ciência não são mutuamente excludentes entre si? Então acompanha o vídeo de hoje para a gente poder pensar juntos sobre isso. Bom, primeiro de tudo, é importante trazer à tona a realidade, né, de que não tem como esgotar esse tema com 5 minutos de vídeo. Mas eu vou trazer aqui alguns insights para a gente pensar junto, porque tem pessoas que vão fazer afirmações muito categóricas sobre fé e ciência, e a gente não pode se deixar levar por elas sem a gente se questionar. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte: tem muita gente que fala assim, fé e ciência não se relacionam porque a ciência prova as coisas e a fé é essa crença cega, né? Você acredita, você não tem como provar, e é isso. E o que é interessante para nós, irmãos, é que a própria ciência parte de pressupostos que ela não consegue provar. Essa palavra prova, para mim, que Deus existe ou qualquer outra coisa, é uma palavra muito matemática. Quando a gente faz vestibular, tem algumas questões de matemática que falam, né? Prove que o ângulo tal tem tal valor. Então essa questão de provar as coisas nesse sentido matemático é muito restrito na nossa vida como um todo. Quando a gente olha para a ciência, por exemplo, a teoria da relatividade, ela pressupõe que a velocidade da luz é constante entre um ponto A e um ponto B. Mas ela não tem como provar que a velocidade da luz é constante, mas ela pressupõe. E até mesmo a matemática que eu acabei de citar, ela parte de pressupostos que ela não consegue provar. Então, no ensino médio, a gente aprende, por exemplo, que duas retas paralelas, elas se cruzam no infinito. Mas a gente não tem duas réguas do tamanho do infinito para a gente poder provar que elas se cruzam no infinito. Percebe? Na nossa vida como um todo, a gente não tem prova de muita coisa, mas nós temos boas razões para crer. Então, sempre que a gente abordar uma pessoa para conversar sobre ciência e fé, é bom que a gente não fale sobre provar isso ou provar aquilo. Mas eu gosto sempre de pensar assim: eu tenho boas pistas para acreditar que isso é verdade? Eu tenho boas evidências? Eu tenho boas razões para crer que Deus existe ou crer que Deus não existe? Eu acho que isso torna a nossa conversa mais acessível. Então, seria até legal a gente ter um vídeo ou até uma EBD com o título, né? Boas pistas para acreditar que Deus existe, quais são as boas razões, quais são as boas evidências que temos para crer que Deus é real. Mas o nosso tempo aqui, o nosso espaço aqui, não nos permite elaborar bastante isso. Mas eu gostaria de deixar esse primeiro ponto com vocês para a gente sempre lembrar. Sempre que alguém falar sobre prova, a gente tem que estar em alerta, porque poucas coisas podem ser provadas no nosso dia a dia e na nossa vida cotidiana. O segundo ponto que eu queria trazer também, que é importante para nós, é o seguinte, irmãos. Alguns cientistas evolucionistas que acreditam que todos os seres vieram de um ancestral em comum, incluindo a raça humana, eles vão dizer que os seres eles vão passando por processos de adaptação e eles vão ganhando estruturas e vão ganhando formas que o corpo adquire para que haja adaptação, para que haja sobrevivência e para que haja sucesso reprodutivo. É isso que os macroevolucionistas vão dizer. Todo mundo veio do mesmo ancestral e a gente foi se adaptando até chegarmos a uma forma de vida que é melhor adaptada, né? Então, olhando para o nosso corpo, as nossas estruturas, a nossa visão, a audição, a nossa fala, elas fazem parte de um projeto que nos ajuda a permanecermos com a nossa espécie viva. E aí eles vão dizer que o nosso cérebro, ele cria coisas que também nos ajudam a permanecermos vivos. E eles vão dizer que uma dessas coisas que o cérebro cria é a religião. Então eles vão dizer que a religião é algo que o cérebro criou, que não é verdadeiro, mas que ajuda a gente a ter esse sucesso reprodutivo e a nossa espécie a permanecer na Terra. Mas antes da gente se desesperar em pensar, nossa, não sei como é que responde essa questão, é interessante pensar no seguinte: se o nosso cérebro ele só cria coisas que não podem ser provadas como verdadeiras, que não podem ser tidas como verdadeiras, falei provadas, né? Tem que tomar cuidado. Se o nosso cérebro cria coisas que não podem ser tidas como verdadeiras, mas apenas como processos de adaptação, até mesmo a ciência que a gente faz não pode ser tida como verdadeira ou como realidade, porque ela faz parte de um processo mental nosso que não tem nada a ver com a realidade em si, mas é só algo que nos ajuda a nos adaptar. Você percebe que não tem coerência? Porque ou a gente acredita que o nosso cérebro, que a gente tem uma mente e que nos permite chegar em verdades sobre a realidade, sobre os outros, sobre a existência, ou a gente acredita que a nossa mente ela é esse produto acidental dessa força cega que foi gerando a evolução. Então,
pensar em fé e ciência é muito interessante porque se eu creio que Deus me deu um cérebro, uma mente, e eu posso chegar a verdades através desse cérebro, dessa mente, eu posso fazer ciência com segurança. Mas se eu pensar nessa questão desse macroevolucionismo, eu não tenho nem como chegar a verdades, como eu já falei. Então, é muito interessante pensar, eu acho muito louco esse fato, né? Faz mais sentido fazer ciência se eu creio que Deus existe e que Deus me deu uma mente pensante que me permite chegar a verdades. Beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, eu queria deixar uma recomendação de um livro. Se você quer se aprofundar nesse tema, eu recomendo esse livro do Tim Keller, que chama A Fé na Era do Ceticismo. É um livro bem acessível, um livro bem fácil de ler sobre apologética, que vai trazer outras questões também. Enfim, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Um abraço.